Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando a todos um feliz sábado. Envolvidos no amor do Calvário, envolvidos por este amor que chegou até nós, nos alcançou, que nos perseguiu a vida toda, e que, na experiência de alguns que já se renderam a Ele, já foram apanhados por este amor, envolvidos, louvado seja Deus. Na experiência daqueles que ainda estão fugindo deste amor, correndo, tentando impedir, que realmente nesta manhã você se sinta envolvido por Ele. Que você se renda ao amor de nosso Senhor. Antes de abrirmos a palavra de Deus para o estudo desta manhã, a pérola de grande preço. Vamos abrir a palavra de Deus, mas antes vamos orar, pedindo a presença do Espírito Santo. Pai querido, mais uma vez rogamos a presença do prometido Consolador, guia, cicerone da verdade, que Ele esteja presente aqui conosco, o Espírito Santo, guiando-nos em toda a verdade, preparando o nosso coração para aquela preciosa pérola de grande preço que é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos sustente a todos unidos neste amor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versos 44 a 46. 44 a 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Um tesouro escondido, em troca do qual o homem que o achou vendeu tudo que tinha. Não fez reserva de nada e adquiriu aquele campo. Porque ali estava o quê? O tesouro. Investiu tudo. E o verso 45 diz, outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Busca a pérola de grande valor, de grande preço. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Tanto no tesouro escondido, o homem que encontrou, vendeu tudo que tinha e comprou aquele pedaço de terra, por causa do tesouro. E também, no caso da pérola, o homem que a encontrou, vendeu tudo que tinha e comprou-a. O tesouro escondido é Jesus. A pérola de grande preço também é Jesus. E para termos Jesus, não podemos ter reservas. Porque Jesus Cristo não aceita um coração dividido. Não podemos servir a dois senhores, a Baal, o mundo, e a Deus ao mesmo tempo. Quando encontramos a pérola, que é Jesus Cristo, nós temos que nos render inteiramente. Nos dispormos a sacrificarmos tudo e todos para termos esta pérola que é Jesus. Sabem que muitas pessoas têm lemas de vida. Lemas para a vida. A vida delas gira em torno destes lemas. Quem não tem um lema de vida? Pessoas importantes, personagens famosos. Eu li o lema de vida de Lou Roots. Ele tinha sobre a sua escrivaninha no escritório um lema que dizia: não há limites para o que um homem possa fazer ou para onde ele possa ir, desde que ele não se importe com quem irá receber os créditos por aquilo. Não há limites, desde que não esteja se importando com quem vai receber os créditos. O diretor proprietário do centro de dietas em Mishawaka, lá em Indiana, pertinho de Michigan, onde nós estudamos na Andrews, sobre a mesa do escritório havia uma frase. E ali dizia: eu tenho fé de que um dia
Eu vou alcançar o alvo da minha vida e pesar os quilos que estão escritos na minha driver license. Muitos líderes de comunidade escolheram o lema de vida, o lema da Associação Internacional dos Burocratas Profissionais, que dizia: quando você estiver no comando, mandando, pondere. Quando estiver em problemas, delegue. Quando estiver em dúvida, resmungue. Quando em dúvida, resmungue. O pastor da igreja luterana, Gloria Day, também presidente da junta escolar da escola de South Bend, tinha sobre a sua mesa a frase: a alegria é como uma salada de batatas. Reparta com os outros e ela vai se transformar num piquenique. Reparta. Lindos lemas. Mas nesta manhã eu quero falar sobre um lema que é muito mais significativo, muito mais importante do que todos estes outros lemas de vida. Eu quero falar sobre um lema que saiu da boca de um homem, um prisioneiro, e que foi escrita numa carta dirigida à igreja de Filipos. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. É a carta aos Filipenses, capítulo 1 e o verso 21. Vamos ver qual era o lema da vida de Paulo. Paulo possuía um lema de vida, e toda a sua vida girou em torno deste lema. Interessante, meus queridos, nós não podemos perder de vista o lema da nossa vida. Não podemos nos distrair com o mundo. Não podemos nos distrair, nos desconcentrar. Aqueles que escolhem um lema devem perseguir este lema dia e noite, vigiar a todo tempo, para que não se desviem, para que não se distraiam do lema da vida. Qual era o lema da vida do apóstolo Paulo? Filipenses capítulo 1 e o verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Esse lema se tornou uma paixão na vida do apóstolo Paulo. Toda a sua vida estava centralizada nisto. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Outras pessoas também escolheram como lema o mesmo lema do apóstolo Paulo. Outras pessoas também se tornaram obcecadas e apaixonadas pelo lema do apóstolo Paulo. Um deles foi Martinho Lutero. Martinho Lutero escreveu o seguinte: aprenda de Jesus Cristo, este crucificado, aprenda a louvá-lo, medite no seu amor, e você sentirá sua doce consolação. Este é como que o lema de Martinho Lutero. Uma outra pessoa apaixonada e obcecada por Jesus Cristo foi o conde de Zinzendorf. Também tinha uma paixão por Jesus e um dia ele escreveu: eu só tenho uma paixão, ela é Jesus, somente ele. Viveu para ele, somente para Jesus. Blaise Pascal escreveu na sua obra 913 o seguinte, número 913, do pensamento em sua obra: pense, o ano de 1654, escreveu Pascal, o ano da graça, 23 de novembro, segunda-feira, das 10:30 da noite até a 00:30, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, não o Deus dos filósofos, não o Deus dos eruditos. Certeza, certeza, sinceridade, alegria, paz. Deus de Jesus Cristo, Deus de Jesus Cristo. Alegria, alegria, alegria. Lágrimas de alegria. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Isto foi Pascal quem escreveu. Um homem obcecado e apaixonado por Jesus. John Miller, o príncipe dos historiadores, declarou de Jesus o seguinte:
O Evangelho de Jesus Cristo é o complemento de todas as esperanças, o ponto de perfeição de toda a filosofia, a explicação de todas as revelações. Jesus Cristo é a chave de todas as contradições aparentes do mundo físico e moral. Ele é a vida e a imortalidade. Desde que conheço o Salvador, tudo é claro aos meus olhos. Com ele não há coisa alguma que eu não possa resolver. Guilherme Miller, aquele que fundou o movimento Millerita Adventista, e de onde surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sua paixão era Jesus. E Guilherme Miller escreveu: em Jesus eu encontrei um amigo. O Salvador tornou-se para mim o principal entre 10 milhares. Ellen G. White, também apaixonada por Jesus Cristo, escreveu nos momentos de dor e sofrimento. Ela disse: mas em todas estas coisas existia um lado alegre. Meu Salvador me parecia estar bem perto de mim, ao meu lado. Eu sentia a sua sagrada presença em meu coração, eu estava agradecida. Estes meses de sofrimento foram os meses mais felizes da minha vida, por causa do companheirismo do meu Salvador. Ele era a minha esperança e a minha coroa de regozijo. Eu sou agradecida por ter tido essa experiência, porque estou agora mais familiarizada com o meu precioso Senhor e Salvador. Amém? A Madre Teresa de Calcutá uma vez disse: primeiro nós meditamos em Jesus, e depois nós saímos para procurá-lo, disfarçado nas pessoas. Primeiro nós meditamos em Jesus, e depois nós saímos para procurá-lo, disfarçado nas pessoas. Quando nós não meditamos em Jesus, nós não discernimos Jesus disfarçado nas pessoas. Nós olhamos para as pessoas e não passam de pessoas. Mas a Bíblia diz: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Quando meditamos em Jesus, vemos Jesus disfarçado na roupa daqueles que nos cercam. Por isso Madre Teresa viveu a vida que viveu. Porque ela via em cada carente, em cada moribundo, em cada necessitado, o quê? O rosto de Jesus. Filipenses 1:21, nós lemos: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. O que significa esse lema para você? O que significa esse lema para nós, cristãos? Uma vez no colégio internato, um jovem pediu uma entrevista com o pastor do colégio. E no decorrer da conversa com o pastor perguntou para ele: e daí, como é que vai a sua garota? Como vai a sua girlfriend? Ele disse: olha, pastor, quanto ao futuro eu não sei como vai ser. Mas o que eu sei dizer é que neste exato momento, ela não sai da minha cabeça. É na classe, é no dormitório, é no refeitório, eu não consigo tirá-la da minha cabeça. É uma obsessão. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Talvez não, mas com a maioria talvez sim. Quando você não consegue tirar alguém da sua cabeça, você não consegue pensar em alguma outra coisa, senão naquela pessoa. Será que realmente acontecem estas coisas? Você acha? Você já experimentou isso? Em certo sentido, irmãos, a paixão que sentimos por Jesus é semelhante a esta paixão. É certo que a paixão por Jesus é um pouco diferente da paixão pelo namorado, pela namorada, pelo amado, pela amada, que envolve sentimentos, e só sentimentos quase que.
Nossa paixão por Jesus Cristo é semelhante, mas é mais do que sentimento. É princípio. É princípio. Como é que poderíamos possuir esta paixão que Paulo possuía por Jesus? Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Para Paulo, viver ou morrer não era o importante. Para Paulo, o importante era estar em Jesus Cristo. Se ele podia começar o dia louvando a Jesus, se ele estava passando e atravessando o dia louvando a Jesus, para ele não era importante se terminaria o dia vivo ou morto. O importante é que ele terminaria o dia com Jesus. Este é o ponto. Como poderemos experimentar, desfrutar essa paixão que o Conde Zinzendorf, que Martinho Lutero, que Guilherme Miller, que Ellen White, que a Madre Teresa, que tantos outros, paixão que eles tiveram por Jesus. Filipenses 1:21 é o lema destas pessoas. É o lema daqueles que são apaixonados por Jesus. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses, versos 7 a 10. Mas o que para mim era lucro, reputei-o como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo estava disposto a perder tudo em troca do conhecimento de Jesus. Eu quero conhecer Jesus, dizia Paulo. Eu estou disposto a abrir mão de tudo e de todos. E ele abriu mão. Ele abriu mão da sua família e viveu como alguém que não tinha família. Ele abriu mão do seu status, membro do Sinédrio, para ser um perseguido, um fugitivo, passando por apedrejamento, por naufrágios, enfim, por perigos, por chicotadas, por quarentenas de chicotadas. Mas tudo por amor a Jesus. Por isso, Paulo está dizendo, na verdade, verso 8 do capítulo 3 de Filipenses, na verdade tenho também por perda todas as coisas. Em troca do quê? Da excelência do conhecimento de Jesus. O que é que nós sacrificamos, irmãos meus? O que é que nós sacrificamos em troca do conhecimento de Jesus? Muita coisa? Talvez não muito. Talvez pouco conheçamos a Jesus, porque não sacrificamos nada. Hoje vamos ter vigília. Sorry, pastor, eu já tenho outro compromisso. Que compromisso você tem? Só existe um compromisso na vida. O compromisso com a vida eterna. Este é o único compromisso. Não existem outros compromissos. O único compromisso da nossa vida é com Jesus. O resto, Ele pode providenciar tudo. Ele pode acrescentar tudo. Na verdade, também considero por perda todas as coisas, em troca da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual eu sofri o quê? A perda de todas as coisas. Quando Paulo fala sofri a perda de todas as coisas, ele perdeu tudo mesmo. Ele não era um plebeu, ele não era um pobretão, ele não era um marginal, ele era uma pessoa da sociedade do Sinédrio. Ser membro do Sinédrio, naquele tempo, era estar na elite da sociedade. E meus queridos, ele perdeu tudo. Mas ele completa dizendo, verso 8, considero tudo isso como o quê? Esterco. Agora, quando eu olho para todas as coisas que eu valorizava antes, dizia Paulo, agora eu considero tudo isso como se fosse um esterco.
porque para mim isso não tem mais valor. Por quê? Ele termina o verso 8. Para que eu possa ganhar a Jesus. Amém? Paixão de vida. Obsessão. Este mundo tem muita gente obcecada. Muitos tipos de obsessões. Obsessão por dinheiro. Os olhos brilham como o tio Patinhas, né? Assim, os cifrões assim. Obsessão por dinheiro. Quanto vou ganhar nessa? Quanto vou levar? Pessoas que são obcecadas por dinheiro. Em tudo visam só dinheiro. Obsessão por sexo. Pessoas que são obcecadas por sexo. Uns pelo sexo virtual, na internet. Outros por sexo pornográfico em revistas. Outros por, enfim, pessoas obcecadas por sexo. Outros obcecados por moda. Outros obcecados por... O que mais? Tanta coisa, né? Tanta coisa. Mas, queridos, os que vão se salvar não são os ricos nem os pobres, mas são aqueles que são obcecados por Jesus. A vida deles gira em torno de Jesus. Os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia, porque eles só falavam em Jesus Cristo. Falavam em Cristo dia e noite. Não tinha outra conversação na boca daqueles cristãos. E passaram a ser chamados de cristãos. Porque a vida estava centralizada em Jesus Cristo. Paulo, ele considerava tudo como perda para ganhar a Jesus Cristo. Não existe outra maneira, meus queridos, de possuirmos essa obsessão por Jesus, se não seguirmos o conselho da Madre Teresa. Qual o conselho que ela deu? Primeiro de tudo, nós temos que meditar em Jesus. Primeiro, meditar em Jesus. Para depois conhecermos Jesus. E depois nós vamos olhar para as pessoas e vamos ver Jesus disfarçado nelas. Você não vai ter coragem de tratar mal uma pessoa. Porque você vai olhar para ela. E você não vai ver Satanás nelas. Você vai ver Jesus disfarçado naquelas pessoas. E você vai tratá-las bem. Porque quem medita em Jesus e depois sai, o vê disfarçado nas pessoas. O pastor Birk, da Inglaterra, conta que um ateu, estando à beira da morte, mandou chamá-lo no hospital. Fazia tempo que o homem se achava doente, muito necessitado. O pastor Birk ajudara muito aquele homem, a família dele, com dinheiro, com comida, suprindo as necessidades da família. Porque o pai estava enfermo e a família estava em necessidade. Agora este homem ateu mandou chamar o pastor Birk. Quando ele entrou no quarto daquele homem, ele disse: pastor, eu mandei chamá-lo para que, não porque o senhor me falasse aqui de religião, porque, como o senhor sabe, eu sou ateu, eu não creio em religião nenhuma, mas eu reconheço quanta bênção o senhor tem feito por mim e pela minha família. E eu quero agradecer pela bondade que o senhor e a sua igreja tiveram comigo e com a minha família. E o pastor Birk então lhe disse: eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não, disse ele, desde que não seja religião. Pode fazer qualquer pergunta. Amigo, hoje à noite, como você sabe, eu tenho que pregar na minha igreja. E a minha igreja vai estar lotada. Centenas de pessoas. Sobre o que eu devo pregar? Sobre o que eu devo pregar para eles? Você sabe que aquelas pessoas que estarão ali são pessoas necessitadas, algumas doentes, como você também é doente. Sobre o que eu devo pregar para aquelas pessoas? Houve um silêncio. E então os olhos daquele homem ateu começaram a lacrimejar. E com a voz trêmula ele respondeu: pastor Birk, pregue-lhes a Cristo. Pregue-lhes a Jesus. Queridos, o que é que nós temos de mais importante neste mundo?
O que é que nós temos? Cidadania americana? Cidadania brasileira? Dinheiro? Certificados, bacharelados, doutorados? Um rosto bonito, um corpo bonito? Voz? O que nós temos de mais importante neste mundo? E que vale a pena nós distribuirmos com o mundo, passarmos para as pessoas. Não seria Jesus? Unicamente Jesus? Por isso aquele ateu disse, pastor, pregue-lhes a Jesus. Pregue a Jesus. A pérola de grande preço. Somente Jesus Cristo pode satisfazer nossas necessidades, queridos. Um americano estava visitando a Inglaterra e foi levado por um amigo inglês para ouvir o famoso pregador Charles Spurgeon. Spurgeon, inspirado pelo Espírito Santo, pregou um lindo sermão sobre Jesus. E quando voltavam da igreja, o inglês perguntou para o americano, e daí? O que você achou do homem? Que homem? Perguntou o americano. Do pregador, do pastor Spurgeon? Falou, desculpe, eu não estava pensando nele. Eu estava pensando em Jesus. Quando as pessoas se encontram conosco, irmãos, eles pensam em nós ou pensam em Jesus? Vocês vão sair daqui hoje de manhã pensando no pastor Samuel ou pensando em Jesus? Se vocês estiverem pensando no pregador, eu falhei em minha missão. Porque o ponto da nossa vida é que as pessoas que se encontram conosco sejam conduzidas a pensar em Jesus. Que a nossa vida atrai as pessoas não para nós, mas para Jesus. Jesus disse em João capítulo 12, verso 32. Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. O poder de atração existe em Jesus. O poder de atração existe. Se nós levantarmos o nome de Jesus, se nós falarmos o nome de Jesus, que é um nome poderoso, que é um nome mágico, magnético, que atrai como um imã as pessoas. Se nós usarmos o nome de Jesus na nossa boca ou na nossa vida, as pessoas vão ser atraídas para Jesus. Porque o nome de Jesus, simplesmente o nome de Jesus é poderoso. Por isso que quando as pessoas estão endemoniadas, é só quando se pronuncia em nome de Jesus, é que o demônio sai. Porque o nome de Jesus é poderoso. Jesus tem o poder de atrair e de prender a atenção. O Dr. Howard Kelly, ele usava um botão na sua lapela do paletó. E nesse botão estava ali um ponto de interrogação. Nada escrito, só um ponto de interrogação. E muitas pessoas perguntavam para o Dr. Kelly, o que é isso? O que significa esse ponto de interrogação? E ele tinha uma oportunidade para falar alguma coisa. E o que ele falava? Este ponto de interrogação que você está vendo aqui, está perguntando, qual é a coisa mais importante na vida? Qual? Dinheiro? Saúde? Qual é a coisa mais importante? Diversão? Não. A coisa mais importante é Jesus. Porque conhecer Jesus é conhecer a vida eterna. Queridos, é muito triste as pessoas morrerem sem Jesus. Eu seguro nas minhas mãos aqui alguns pensamentos de pessoas que não tinham o lema: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para eles o viver não foi Cristo e o morrer não foi lucro. Porque na hora da morte, eles passaram por muitas angústias. Pessoas que não fizeram de Jesus o centro da sua vida. Não eram apaixonadas por Jesus. Eu seguro aqui o pensamento, as últimas palavras de Perry Ward.
Estou sofrendo as agonias do perdido, disse ele, na hora da morte. Mirabel, um ateu convicto, disse: ministrem-me Láudano, para que eu não pense na eternidade. Voltaire disse: estou abandonado de Deus e dos homens, e irei para o inferno, ó Cristo, ó Jesus Cristo. Carlos IX, rei da França, disse, na hora da morte: quanto sangue, quanto assassínio, quanto mau conselho eu tenho seguido. Estou perdido, bem o vejo. Que tristes palavras para serem pronunciadas na hora da morte, não é? Thomas Paine disse: eu daria mundos se os possuísse, para que a idade da razão não tivesse sido publicado. Ó Senhor, ajuda-me. Cristo, ajuda-me. Fica comigo, pois que é um inferno ser deixado só. Na sepultura de um nobre ateu, na cidade de Londres, sobre a sepultura está a frase: vivi torturado pelas dúvidas, morro na incerteza, não sei para onde vou. Agora, meus queridos, como é diferente ouvirmos as últimas palavras de pessoas que eram apaixonadas por Jesus, que fizeram do lema: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Leia 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Leia as últimas palavras do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Em outras palavras, eu já estou morrendo. E o tempo da minha partida está próximo. E o que ele disse? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia, irmãos. Que glória. As últimas palavras de Ellen White foram: eu sei em quem eu creio. Vocês querem melhor do que isso? Você e eu podemos falar: eu sei em quem eu creio. Amém? Que o lema da sua vida e o meu lema, hoje e sempre, seja: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Aleluia, irmãos. Aleluia.